vocês mais um dia nesse feriado, né? Dias que nós estamos passando aí por um momento assim, esperado, né? Não tinha jeito, Israel tinha que passar por esse momento, porque se não passar por esse momento, vai voltar novamente lá na ocasião, né? Da Guerra Mundial, onde ocorreu o Holocausto, né, de 6 milhões de judeus, certo? Hoje nós estamos ao vivo com a Parashá Shelá. Essa Parashá fala dos espiões, quando Moshe enviou os espiões para sondar como que era a terra de Israel. Se a terra era boa, como que ela era, as construções, tudo sobre a terra de Israel. Tá ouvindo bem? O áudio tá bom? Tá bom? Então, essa paraxá, ela se encontra no livro 13 de Números, do versículo 1 até o 15:41. Shelah quer dizer envia, certo? Nós estamos na 37ª porção semanal, desde que nós voltamos, né, rebobinamos o rolo da Torá, em outubro do ano passado. Então, falta pouco menos de 20 paraxá para a gente acabar de ler o livro da Torá esse ano. Então, o ano de leitura de Torá já está acabando, certo? Então, vamos lá. Sem mais delongas, quem puder acompanhando, números 13, 1 ao 15:41, certo? Hashem falou para Moshe dizendo: envie homens por você mesmo. O que aconteceu, gente? Nessa época, Moshe e os líderes decidiram enviar homens, espiões, para ver como que era a terra. Eles estavam ali, a um passo de entrar na terra, bem pertinho mesmo de entrar na terra. Então, ele falou com Hashem, né? E Hashem respondeu: envia por você. Por que ele quis dizer por você? Porque não era do interesse de Hashem mandar espiões, porque a terra foi Israel, foi o Eterno que criou a terra, o Eterno criou Israel. Então ele sabe muito bem cada centímetro, cada metro quadrado, cada metro cúbico, cada... Shalom, Clever, boa tarde. Ele sabia cada momento, cada centímetro que possui naquela terra ali. Então ele não precisaria enviar ninguém para aquela terra. O Eterno sabia como que era a terra de Israel. Então, se Moshe quis levar espiões para a tribo, para Israel, então era por conta dele. Então, por isso que o Eterno fala aqui, no capítulo 13:1. Envia por você mesmo para explorar a terra de Canaã, a qual eu estou dando aos filhos de Israel. Envia um homem por cada tribo. Não foi ordem do Eterno mandar. Ele falou bem assim: já que você quer mandar, envia assim, um líder por tribo. Cada um será um líder entre eles. Cada um será um líder entre eles. Moshe os enviou pela palavra de Deus do deserto de Parã. Todos eles eram homens, eles eram os cabeças dos filhos de Israel, não foram qualquer pessoa que foi enviada para Israel, não foi pegado o Joãozinho da esquina, entendeu? O Zezinho, não, foram líderes de cada tribo que foi levado, que foi como espião para saber como que era a terra, se a terra era... como falava mesmo, terra que mana leite e mel, que era uma terra frutífera, que era uma terra boa, que era uma terra agradável, que era uma terra desejada. O Eterno já sabia tudo, o Eterno prometeu que seria, entendeu? Mas ele, por conta própria, ele enviou espiões para a terra. Estes eram seus nomes pela tribo de Reuben: Shamua, filho de Zacur, pela tribo de Shimon; Safate, filho de Hori, pela tribo de Erudá; Caleb, filho de Jefuné; Shamua, filho de Zacua, da tribo de Reuben. Pela tribo de Sahar, Igal, filho de Yosef. Pela tribo de Igal, o filho de Yosef. Pela tribo de Efraim, Oxeia, filho de Num. Pela tribo de Benjamim, Paute, o filho de Rafu. Pela tribo de Zevulun, Gadiel, filho de Sode. Pela tribo de Yosef, da tribo de Menashe, Gade, filho de Susi.
pela tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali, pela tribo de Asher, Setur, filho de Mihael, pela tribo de Naphtali, Narbi, filho de Vofsi, pela tribo de Gad, Geuel, filho de Marci. Esses eram o nome dos homens que Moshe enviou para explorar a terra. Moshe chamou Roché. Ele está falando aqui que não se sabe se foi momentos antes do povo subir para a terra de Israel, subir um monte, a terra de Israel estava do outro lado. Então não se sabe se foi exatamente nesse momento ou se foi assim, porque a Torá não fala exatamente. São muitos acontecimentos, gente, para caber assim dentro de um livro desse. Aqui estão somente 5 livros da Bíblia. É grande assim porque está de um lado e do outro, um lado está hebraico, o outro está traduzido. Então, ele fala bem assim, pode ser que seja naquele momento que o povo estava subindo, mas pode ser que não seria naquele momento. Pode ser que ele falou um pouco antes, entendeu? Naquele momento, Oséias, que as pessoas conhecem como Josué, o nome dele era Oséias. Oséias, a tradução, na verdade é Rocheia. Aí Moshe introduziu uma letra no nome dele, que é a letra Iud, que para nós é conhecido como Y, né? Como se fosse o Y. Então, o nome dele, de vez de ser Roshua, passou para ser Yehoshua, entendeu? Passou a ser. Aí ele mudou o nome de Josué. Moshe chamou Rocheia, filho de Nun, de Yehoshua. Moshe os enviou para explorar a terra. Ele disse: vão por esse caminho ao longo do sul, então vão ao monte. Veja que tipo de terra é essa. Essa região sul era uma área menor no Vale da Terra de Israel, pois assim é o costume dos comerciantes. Primeiro mostram as mercadorias menor valor e depois mostram a mercadoria de maior valor. Vejam que tipo de terra é esta. As cercas que fazem crescer homens as terras que fazem crescer homens valentes e a terra que faz crescer homens fracos. Existe terra que favorece uma grande população e outras terras que favorecem a pequena população. As pessoas que ali vivem, o Moshe mandando ainda, né? As pessoas que ali vivem, se são fortes, se são fracas, se há poucas delas, se há muitas delas, como é a terra que elas habitam, se a terra é boa ou ruim, como são as cidades que vivem, como são as cidades, se são cidades abertas, se são fortificadas, como é o solo, se ele é fértil, se ele é estéril, se há entre ele árvores ou não, seja corajoso e traga alguns frutos da terra. Estavam na estação das primeiras uvas em que as primeiras uvas amadurecem. Eles subiram e exploraram a terra desde o deserto de Sim até Rehovo, próximo a Ramate. Eles subiram pela fronteira ao sul e chegou a Hebron. Hebron, gente, não sei se vocês sabem, Hebron era onde viviam os gigantes naquela época e era onde foram enterrados os nossos patriarcas. Abraão e Sara, Isaac e Jacó, Isaac, Rebeca, Jacó e Leia, e Adão e Raba, Adão e Eva. Eram ali a terra de Hebron. Hoje, a gente chegando naquele local, tirando. É muito. A sensação de chegar ali no túmulo dos patriarcas, não, porque assim, você sente, né, uma espiritualidade muito forte naquele local. Porém, assim, ele é rodeado de árabe, entendeu? Não é um bairro judeu, não é um bairro. Um bairro que mora a população árabe. Quando nós estivemos lá, tem. No ponto de ônibus, tem. Apesar, né, de Israel ser um local muito seguro, provavelmente ali teve um ataque contra pessoas religiosas, judeus, né? Tem buracos de bala no ponto, entendeu? No ponto de ônibus. Eu até provavelmente está nesse canal aqui do YouTube, se não tiver, eu acredito que tem sim. É só olhar no Turma dos Patriarcas, mas eu acho que eu não coloquei para poder não assustar. Mas assim, é um local que em volta só tem a tumba de Abraão, mas você pensa, mas chega lá tem um túmulo. Não, gente, é um edifício enorme. Quando você olha de fora,
é mais ou menos uns 60 de comprimento, 50 de frente, entendeu? Em cima tem um candelabro, tem mais ou menos, olhando visivelmente, tem uns 3 ou 4 andares. Tem mais ou menos uns 3 ou 4 andares de altura. Então, assim, não é nada do que você pensa como um túmulo hoje, entendeu? É uma edificação muito grande, tem sinagogas lá dentro. Pode entrar no canal aqui e procura Tumba dos Patriarcas ou Meará Macpelá. Então, assim, logo quando eles chegaram, eles viram uma movimentação de gigantes. E ali foi porque, não sei se vocês se lembram, Caleb não é israelita. Ele não é de nenhuma tribo. Ele foi lá representando a tribo de Judá, se eu não me engano. A tribo de Judá, mas ele não é israelita. Então, ele era um prosélito, né? Que se achegou no povo da terra. Porém, ele teve herança a partir do momento que deixa eu me lembrar. Não, eu acho que foi Efraim. Ele foi brigar. Ele queria aquela terra. Foi prometida uma terra para ele a partir do momento que ele. Só aquela terra a partir do momento que ele lutou por Israel, entendeu? Então ele teve aquela terra de Hebrom. Só que como que ele, no momento que ele foi para poder tomar posse daquela terra, a terra estava tomada de gigante. Então, eu não vou me lembrar do nome do Otiniel. Otiniel, ele foi para mim assim, ó, o homem, o guerreiro que tomar aquela terra, que livrar aquela terra dos gigantes, eu vou dar aquela terra, entendeu? Então, Otiniel, e vou dar a mão da minha filha, Axa. Aí ele deu a filha dele, Axa, e aquela terra passou a pertencer a Otiniel. E quem era Otiniel? Otiniel, depois de Yehoshua, de Josué, foi o primeiro líder que Israel teve, porque teve Moshe, né? Aí depois Moshe morreu e ficou Josué, depois Josué foi Otiniel. Otiniel foi o primeiro juiz, foi um baita juiz, tá? Muito bom mesmo. Depois de Otiniel, se eu não me engano, foi Eli, aí vários outros, né? Mas, por isso que eu falei dessa parte, onde passou a ter pertencimento, porque até então Israel não existia nem mesmo dar a Deus, uma porção separada em todas as suas gerações. Se vocês inadvertidamente errarem e não observarem todos esses mandamentos que Deus falou a Moshe, tudo que Deus ordenou a vocês através de Moshe, desde o dia que Deus ordenou em diante, por todas as gerações, então, seu pecado inadvertido foi por causa dos olhos da congregação. A congregação inteira deverá oferecer um jovem touro como uma oferenda queimada para Deus de um aroma agradável a Deus, e com oferenda de farinha de sua libação prescrita, e um cabrito como oferta de pecado. Então aqui o Eterno está falando, olha, se vocês pecarem, ou pode ser, vocês fizeram alguma coisa e ninguém advertiu você que está errado, aí você pecou. Aí a congregação toda oferece um sacrifício, tá? O sacerdote espiará pela congregação inteira dos filhos de Israel, e eles serão perdoados, pois ele foi um pecado inadvertido, e eles trouxeram a sua oferenda como oferenda de fogo para Deus, essa oferenda de pecado diante de Deus, por causa do seu pecado inadvertido. Toda a congregação dos filhos de Israel e os convertidos que vivem entre eles serão perdoados. Por isso que aconteceu com todo o povo inadvertidamente. Se uma pessoa pecar inadvertidamente, ela deverá oferecer uma cabra em seu primeiro ano como oferenda de pecado. O sacerdote espiará pelo transgressor que pecou inadvertidamente diante de Deus, e distante, espiando em seu benefício, ele será perdoado. Uma única lei será aplicada àquele que peca inadvertidamente, ao nativo dos filhos de Israel e ao convertido.
que vive entre eles. Mas se o indivíduo peca com o braço erguido, seja ele um nativo ou um convertido, tipo assim, eu não quero fazer pronto, ele está expressando desprezo por Deus. Aquela alma será cortada do meio do seu povo, pois ele desdenhou da palavra de Deus e violou o seu mandamento. Essa alma será totalmente cortada e o seu pecado está com ele. Quando os filhos de Israel estavam no deserto, eles encontraram um homem recolhendo gravetos no Shabat, no dia de Shabat. Shalom. Aqueles que encontravam recolhendo os gravetos levaram diante de Moshe e Aharon, e diante da congregação inteira. Eles o colocaram sob custódia, visto que não havia sido especificado o que seria feito com ele. Então ali eles tinham um homem que estavam pegando lenha no Shabat. Aí eles falaram bem assim, mas no Shabat, se for pegando lenha, se não for trabalho, a lenha só para mim, eu posso fazer. Não, o Eterno falou que não pode fazer. Entendeu? O Eterno falou para você, o Shabat é um dia para ser agradável. Quem é que se agrada? Gente, eu vou falar uma coisa. Meu pai se agradava em trabalhar. Meu pai, o dia que não tinha nada para fazer, que estava chovendo, ele arrumava um quintal para capinar, uma massa para bater, que ele não sabia nem bater massa, um tijolo para colocar, que ele não sabia nem. Ele não era pedreiro, não fazia nada, entendeu? Então, ele dava um jeito de fazer alguma coisa. Mas eu vou dizer, tipo assim, gente, o Shabat para mim é o melhor dia que existe. Não tem um dia melhor que o Shabat. O Shabat, eu não faço nada. Eu não arrumo a cama. Eu não faço a comida já está tudo pronto. Você acha que eu vou querer fazer alguma coisa? Não, não quero fazer. Não me obrigue a fazer. Tem gente que pergunta assim, eu posso arrumar a cama? Gente, você não vai morrer se você arrumar a cama. Tá, aquilo ali tá me incomodando, me incomoda tanto. Às vezes você tem que procurar, porque você pode ter alguma coisa que atrapalha você de se libertar de algum peso no Shabat. Tem alguma coisa que te incomoda tanto? A cama tá te atrapalhando, você quer arrumar a cama no Shabat? Então você olha para ver se não é uma força ruim que está te atrapalhando a cumprir o Shabat. Porque um diazinho que você ficar sem arrumar a cama, não é nem um dia, né, gente? Você arrumou na sexta-feira, só vai dormir só durante o dia, entendeu? No pôr do sol você já está livre para se escravizar novamente, entendeu? Então, o Shabat para mim é o melhor dia mesmo, eu não quero fazer nada. Pena que o Shabat, assim, digamos, só tem 25 horas, porque a gente fica um pouquinho mais para não fazer as coisas no horário errado. Mas quem dera se o Shabat fosse 2 dias, entendeu? Não precisa fazer nada. Eu estou respaldado pela palavra do Eterno, entendeu? Então, eles encontraram um homem colhendo, pegando lenha. Às vezes a gente começa a analisar assim, você deve forçar a pessoa a fazer um mandamento se ela não quer fazer? Não, você não deve forçar. A pessoa tem que fazer por vontade própria, pelo coração dela. Mas esse homem aqui, que eles acharam ele pegando lenha, eles trouxeram ele até Moshe e Moshe falou bem assim, calma aí que a gente vai ver o que vai fazer. Foram lá e perguntaram ao Eterno o que deveria fazer com aquele homem. E qual foi a resposta? Vejamos cá. Números 14, 34. Deixa eu confirmar. Não, Números 15, 34. Então, eles colocaram sob custódia, visto que não havia sido especificado o que seria feito com ele. Deus disse a Moshe, o homem deve ser morto. Então, olha assim, é uma parte bem complicada. Nós estamos em uma outra época, em uma outra lei. Não, nós não estamos em outra época, nós não estamos em outra lei. A lei do Eterno é um e seu nome é um. Talvez aquele homem ele foi para servir de exemplo para o povo ver, porque Nadav e Abihu foram um exemplo. Os sacerdotes que morreram lá quando ofereceram fogo estranho. Foi para eles, digamos, saber que o que eles estavam trabalhando era uma coisa muito séria. Entendeu? Então, a gente tem que ver até onde a gente deve ser maleável quando a gente vê as pessoas na nossa casa fazendo de uma certa forma, fazendo de um jeito, entendeu?
mas ali ele teria, a gente analisando, tá, gente, pra gente sair dentro da caixinha, porque nada quer dizer que eu tô certo, que fulano tá certo, não tem isso, a gente tá analisando para tentar buscar respostas. Ali ele poderia não ter ido com o povo de Israel, ele poderia ter ficado no Egito, já que ele não queria cumprir os mandamentos, ou ele estava realmente testando. A gente vê em alguns estudos tal, que esse era o Zelofiade, o pai das meninas lá que ficaram sem herança, entendeu? Queriam ficar sem herança, aí o Eterno falou que elas deveriam se casar com alguém dentro da tribo, se eu não me engano, era de Manassés. Deus disse a Moshe: o homem deverá ser morto. A congregação inteira deverá apedrejá-lo fora do acampamento. Toda a congregação o levou para fora do acampamento e o abateu até a morte com pedras, como Deus ordenou a Moshe. E Deus falou a Moshe dizendo: fale aos filhos de Israel e diga: eles devem fazer tzitzit. Gente, tzitzit eu vou botar aqui na outra tradução para ver como que está escrito. 15:38. Façam fala aos filhos de Israel, diz, que façam para eles franjas sobre as bordas das suas vestes, por suas gerações, e porão sobre as franjas das bordas no cordão azul celeste. Então, isso é um mandamento, tá? Fala 2 vezes na Torá sobre eles. Não sei se todos aqui viram aquela série The Chosen. Se vocês viram, comenta aí se vocês viram a série The Chosen. É isso aqui, ó. Esse tzitzit aqui eu fiz ontem. Ó. Isso aqui, tem como você pegar o seu? Pega o seu para mim, o Ratan. Ele é colocado na camisa, tá, gente? Se vocês viram a série The Chosen, vocês viram nas túnicas de Yeshua, de Pedro, mostra sobre tzitzit. Porque tem os tzitzit que são aqueles gadol, que é como se fosse uma manta, que eles colocam na cabeça, colocam nas costas, como se fosse um chale. Mas, na verdade, o Eterno pede para botar nas vestes aqui, olha. Ó, tá vendo? Aqui não. Talvez fazendo um pedido, eu tenho até para vender, tá, gente? Quem quiser. Mas quem quiser, só que eu não tenho com fio azul, eu só tenho com fio branco mesmo. Lá em Israel, gente, tem de todas as cores. Todas as cores. Todas. Entendeu? Então, a camisa do seu dia a dia, ali você vê pessoas com blusão, pessoa com a bermuda, mostrando a sunga aqui no alto, pessoa com a camisa aberta, mas está com o tzitzit. Eles não deixam de cumprir o mandamento. Eles não deixam. São pessoas que são religiosas, que vão na sinagoga, são pessoas que não vão na sinagoga, entendeu? Em Israel, que eu vi muita gente, tzitzit, às vezes você não usava nem kippah, porque kippah é tradução, entendeu? Tradição não, falei errado. Tradição, não é mandamento. Mas o tzitzit é um mandamento. Aí teve pessoas já que eu conversei, falaram bem assim, mas eu não lembro, não acredito que naquela época, num calor, eles usavam talit. Amanda, falei, não, talit, o tzitzit é isso aqui, gente. O mandamento, ele é simples, ele não é pesado, entendeu? Olha, e outra, tzitzit é um mandamento só para homem? O meu canal, gente, esse canal, ele não é um canal religioso, tá? Ele é um canal onde a gente fala sobre o estudo da Torá. No estudo do povo de Israel, sobre os mandamentos, sobre as mitzvot. Então, não é um canal religioso. Eu não vou falar que religião A, B, C tá certo. Na religião judaica, os ortodoxos, eles falam o seguinte, que esse é o mandamento para homem. Quando fala os filhos de Israel, está falando para homem, quando fala os filhos de Jacó, está falando das mulheres. Mas eu já vi várias passagens onde que não se empregam filho de Israel só para homem e onde não se emprega filho de Jacó só para mulheres. Então, eu acredito sim que as mulheres devem usar o tzitzit. Já perguntei a rabinos sobre o mandamento de tzitzit mulheres. Devem usar?
eles falam, não deve. É proibido? Não, não é proibido. Entendeu? Então, assim, Luciana, uso? Eu ainda não. Eu estou tentando me acostumar. Você sabe onde está o meu? Tá avançado. Tá. Eu tenho o meu. É desse mesmo estilo que eu mostrei aqui, não precisa não. Estou acostumando a utilizar. Porque o que acontece? Os raminhos, os nossos sábios de antigamente, eles estipularam que as mulheres não devem fazer tantos mandamentos quanto os homens, porque as mulheres geralmente têm casa para cuidar, têm filho para cuidar, têm muita coisa para fazer, então fica muito pesado. Só que, e o Eterno falou para a gente ouvir os Rahamim. Só que eu tenho medo, quais são os mandamentos que pode afrouxar e qual que não pode afrouxar? Entendeu? Aí já pensou, se eu, não, o Rahamim falou e no final eu falei para mim assim, mas não era sobre isso. Entendeu? Então, assim, eu prefiro talvez errar fazendo o que a escritura está mandando do que não fazendo. Porque vai ter muitas coisas. Se eu for me basear por isso, porque eles falaram, então os cristãos tá certo também, porque veio um que falou isso, que falou aquilo outro, entendeu? Então, eu prefiro me basear no que está escrito, tá? Este será tzitzit para vocês. Quando vocês ouvirem, vocês se lembrarão de todos os mandamentos de Deus para realizá-los, e vocês não explorarão atrás de seus corações e atrás de seus olhos, para os quais desencaminham vocês, a fim de que vocês lembrem-se e cumpram todos os mandamentos, e vocês sejam sagrados a Deus, o seu Deus. Eu sou Hashem, seu Deus, que tirou vocês da terra do Egito para ser o seu Deus. Eu sou Hashem, o seu Deus. Adonai Elohim, o eterno, nosso Elohim é verdadeiro. Eu sou Hashem, fiel para pagar recompensa, seu Deus, fiel para dar punição exata. Quem tirou vocês? Eu os redimi na condição de aceitares os meus decretos sobre vocês. Por que isso está repetido? Que está assim, eu sou Hashem, seu Deus. Quem tirei vocês da terra do Egito para ser o seu Deus? Eu sou Hashem, seu Deus. Por que está repetido? Para que o israelita não diga, disse Deus tal coisa, para cumprirmos os mandamentos e receber recompensa. Pois bem, não iremos cumpri-los e abrirmos mão da recompensa. Por isso Deus disse, eu sou o rei, mesmo contra a sua vontade, assim o façam. Então, essa é a paraxá dessa semana, paraxá Selá, envia. É uma paraxá muito importante. É o Mazal que nos influenciou durante toda a semana. A próxima paraxá da semana que vem, a gente fala sobre aquela rebelião, né? De Cora, que se rebelou contra Moshe. Tá bom? Então, até na próxima semana. Tá? Alguma pergunta sobre a paraxá? Ficou alguma dúvida? Gente, curta, tá? Curta, não deixa de curtir, compartilhar. Nunca foi tão fácil a gente espalhar Torá pelos 4 cantos do mundo, tá bom? Muito obrigado, shalom, e Shabbat shalom para vocês.